Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é João Corso, sou nutricionista do Homes Place Avenida e estou em direto do Facebook Homes Place. Espero que nos acompanhem porque hoje temos aqui uma refeição muito especial que vamos preparar, pensada em momentos de partilha que poderão fazer em família e vai ser uma receita 100% vegetal. Portanto, acompanhem-nos. Vou pedir-vos que participem, que deem feedback. Olá, bom dia. Que deem feedback se o som, se a imagem está boa. Espero que nos estejam a ver na horizontal e não na vertical, como ocorreu no primeiro vídeo que fiz. E espero que me acompanhem e que tenham a oportunidade de preparar as receitas que pensei para hoje para um prato muito especial. Vamos só aguardar alguns minutos, 2 minutos concretamente, para iniciarmos às 11 horas e prepararmos aqui as receitas, ok? Obrigado, Marta. Desta vez acertei. Já temos algumas pessoas a ver-nos, desde já muito bom dia a todos. Hoje vamos preparar uma tábua 100% vegetal, inspirada no conceito da Plant-Based Kitchen do Homes Place, que é um conceito que traz ao de cima receitas baseadas em produtos de origem vegetal. Portanto, a intenção aqui é trazer-vos algumas opções para prepararem estas receitas. Acho que vamos começar, já temos aqui quórum, já temos aqui muitas pessoas para nos acompanharem. Um bom dia a todos e a todas. Participem, questionem, tragam aqui as vossas dúvidas para enriquecer ainda mais este direto através do Facebook do Homes Place e interajam para que corra ainda melhor. Portanto, como estava a dizer, inicialmente, as receitas que vou preparar hoje servem para preencher esta tábua. E esta tábua porquê? Ora, como sabemos, as refeições são momentos de partilha, são momentos de convívio e nesta fase que vivemos é especialmente importante também podermos à mesa com a família partilhar alguns momentos e uma tábua é aqui uma ótima solução para isso. Esta tábua que estou a utilizar é uma tábua de fondue, mas podem utilizar qualquer outra tábua retangular, circular, portanto, com o formato que desejarem, não tem qualquer problema. A ideia é trazer aqui uma base para colocar as várias opções que vamos trazer, que vamos confeccionar. A ideia é trazer mesmo diversidade, para trazer aqui uma refeição colorida, nutritiva e que seja aqui, do ponto de vista nutricional, que tenha alto valor nutricional e energético também. Portanto, esta tábua é muito comum em países que têm aqui uma cultura gastronómica de convívio, como é o caso de Portugal e dos países em redor da bacia do Mediterrâneo, como é o caso de Espanha, Itália. Portanto, se nós pensarmos bem, temos aqui vários conceitos associados, como as tapas em Espanha, os antipasti em Itália, ou mesmo os mezze em países do Médio Oriente, como a Turquia e também o Líbano. Em Portugal temos os nossos petiscos, como habitualmente chamamos, e é isso mesmo que vamos trazer aqui hoje. Petiscos, digamos assim, de origem vegetal. Portanto, acompanhem-nos e, se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem. Ora, esta tábua é de origem vegetal, portanto, logo à partida tem aqui um poder muito saciante, devido ao facto de ter alimentos muito ricos em fibra. Por exemplo, é uma tábua que tem um teor de gordura saturada muito reduzido, o que é bastante benéfico para a nossa saúde. É também, portanto, tem um teor baixo em açúcares e, além de ter um teor alto, elevado de fibra, tem também um teor elevado de vitaminas e de minerais e tem um teor adequado de proteínas, hidratos de carbono, complexos e gorduras mono e poliinsaturadas. Portanto, o objetivo foi criar aqui também uma refeição que seja interessante do ponto de vista nutricional. Só para concluir aqui esta pequena introdução, é importante explicar que esta tábua tem aqui, ou para criarmos uma tábua, podemos ter aqui em conta alguns aspectos. E eu trouxe-vos 5 aspectos que eu considero essenciais
e que já estão disponíveis no site do Homes Place, juntamente com as receitas. Portanto, se tiverem a oportunidade em casa, hoje ou no fim de semana, por exemplo, experimentem. Mas tenham em conta estes 5 aspectos que eu julgo serem muito importantes. O primeiro é, sem dúvida, planearmos. Ou seja, termos em conta quem é que vai fazer parte desta refeição, quantas pessoas, termos em conta para isso também a dimensão da nossa tábua, as quantidades que vamos utilizar para evitar o desperdício alimentar, evitar as sobras e também fazermos uma lista de compras adequada, portanto, ao número de pessoas que vão estar presentes. O segundo aspecto que eu julgo importante é ter em conta a diversidade de sabores. Ou seja, trazer aqui uma palete grande de sabores, porque, de certo modo, a nossa tábua é como se fosse uma tela. Portanto, vamos aqui pintá-la com cores diferentes para trazermos também aqui sabores diferentes. E eu já vou falar aqui um pouco mais sobre isso ao longo das receitas. Depois, para termos aqui alguma linha de pensamento, alguma lógica, podemos aqui criar um tema em redor da nossa tábua. Ou seja, pensar, por exemplo, nos petiscos tradicionais portugueses e criar um tema relacionado com isso, que foi o que tentei fazer hoje. E isso vai ter aqui um papel importante para facilitar as nossas escolhas. Tenham também em consideração a sazonalidade dos produtos, a sua origem e portanto, o modo de produção dos produtos. Por exemplo, escolher produtos biológicos acaba por trazer aqui um sabor extra aos alimentos. O quarto aspecto importante é a adequação da tábua a quem ela se destina. Por exemplo, se tivermos crianças ou idosos, adaptar, por exemplo, a consistência e a textura das várias portanto, opções que tivermos. Se tivermos alguém, por exemplo, num por soluções mais hipocalóricas, com menos energia. Se por outro lado tivermos alguém que esteja num processo de hipertrofia, de ganho de massa muscular, tentar aqui trazer também opções mais ricas em hidratos de carbono complexos, mais rica em proteína. E por fim, dar forma e dar cor, portanto tornar tudo mais apelativo. Portanto, vamos começar sem mais demoras para não nos alongarmos muito nisto. Ora, temos aqui vários pratos e se vocês vissem aqui a mise-en-scène está toda preparada para que corra tudo da melhor forma e sejamos o mais rápidos possível. E eu vou começar por preparar o pica-pau de tempê. O pica-pau de tempê é uma receita inspirada no tradicional pica-pau que se vê muito nos restaurantes, nas tabernas e que serve aqui de petisco. Normalmente acompanhado por uma cerveja, por exemplo, e aquilo que eu pensei foi trazer aqui uma outra proteína que não a carne de porco ou de vaca, mas trazer uma proteína de origem vegetal que é o tempê, que é um produto que tem origem na soja, portanto resulta da fermentação dos grãos de soja. Portanto, vamos começar por preparar, vou trazer aqui os ingredientes necessários, que já vos vou apresentar. Ora, o tempê, além de ser um produto alimentar que tem um elevado teor de proteína, tem também aqui propriedades probióticas, pelo facto de ser um produto fermentado, portanto ajuda também a regular a nossa flora intestinal e a melhorar o nosso sistema imunitário, o que é bastante vantajoso. Portanto, para começar, eu tenho aqui já o tempê partido em pedaços, eu cortei em tiras. Normalmente o tempê compra-se em bloco, portanto é aqui como se fosse um naco de carne. Portanto, aquilo que fiz foi cortar em pedaços pequenos para ser depois mais fácil de picar quando estiver na tábua para consumirmos. Portanto, cortei-o em pedaços pequenos. Estão aqui cerca de 200 gramas de tempê, é o suficiente para 4 pessoas. E vamos aqui colocar numa taça maior para podermos fazer uma marinada com o tempê. Para fazermos a marinada, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de cerveja. Quem não tiver cerveja pode utilizar vinho branco, vinho tinto. Neste caso temos aqui uma cerveja sem álcool, mas podemos utilizar perfeitamente uma cerveja com álcool. Bom dia a todos, bom dia Kika. E vamos aqui tentar utilizar aqui esta bebida, neste caso, para ajudar a fazer a marinada. Portanto, fazemos a marinada com a cerveja, colocamos também aqui o alho picado. Neste caso temos 2 alhos picados.
colocamos um pouco de sal, não é preciso mais do que 1/4 de colher de café, de sal. Vamos colocar também pimenta preta. Colocar aqui um pouquinho de pimenta preta, o equivalente, por exemplo, a metade de uma colher de chá. E colocamos aqui uma colher de chá de paprika, de pimentão doce fumado em pó. Depois vamos precisar aqui de uma colher para mexer todos os ingredientes e vamos deixar reservar durante alguns minutos para que o tempê absorva os sabores que nós vamos aqui colocar ou que já colocamos na nossa marinada. Portanto, vamos deixar aqui repousar e vamos aquecer a nossa frigideira com uma colher de sopa de azeite. Atenção também às quantidades que utilizamos de azeite, porque é uma gordura obviamente saudável, mas que tem calorias. Portanto, vamos colocar uma quantidade que seja razoável. Uma colher de sopa é o suficiente e, se necessitarmos, podemos utilizar aqui um pouco mais de cerveja, por exemplo, para criar aqui a nossa base líquida do tempero. Okay? Portanto, já temos aqui a nossa frigideira a aquecer e aquilo que vamos fazer é, depois de aguardarmos alguns minutos, vamos colocar o nosso tempê a saltear e basta aqui 2 ou 3 minutos, é o suficiente. Olá Joana, bom dia. Olá Teté, bom dia e bem-vindas. Portanto, acompanhem-nos. Bom, vamos aqui utilizar uma frigideira de preferência antiaderente para facilitar também o processo de confecção e também para evitar utilizarmos gordura em excesso. Ora, depois de aguardarmos uns minutos, e quanto mais tempo nós aguardarmos, obviamente que o tempê ganhará mais sabor. Como podem ver, temos aqui já uma mistura bastante interessante. O tempê está aqui mergulhado para absorver os sabores. E vamos colocar o nosso tempê aqui na nossa frigideira antiaderente para saltear. Podemos colocar logo o alho, não tem qualquer problema. Vamos reservar o molho da marinada para adicionarmos após portanto, o tempê estar salteado. Basta alguns minutos, cerca de 5 minutos, para que ele ganhe a cor, para que fique confeccionado. Como está cortado em pedaços pequenos, isto vai ser bastante simples. Como estava a dizer há pouco, o tempê é uma fonte de proteínas, é também um alimento com propriedades probióticas, por ser um alimento fermentado. Portanto, tem aqui vantagens em trazermos este produto como fonte de proteína. E vamos aqui saltear. Primeiro aqui tentar que isto fique mais uniforme. Vamos virar, portanto, os pedaços de tempê. Baixar aqui para um lume médio para não queimar o nosso tempê. Agitar um pouco. E vamos aguardar aqui um minuto. Ora, que outros ingredientes é que nós precisamos aqui para o nosso pica-pau de tempê? Vamos precisar também de uma folha de louro que vou colocar aqui na nossa frigideira para dar aqui um sabor tradicionalmente também muito português. Vamos precisar de mostarda. Neste caso eu utilizei mostarda de Dijon. Podemos utilizar cerca de uma colher de chá de mostarda de Dijon. E vamos precisar também de salsa e de pickles, mas isso vamos adicionar depois no final. Como a salsa é portanto, uma erva aromática, que neste caso estou a utilizar fresca, vamos utilizar somente no final da confecção aqui do nosso prato. Portanto, o tempê está a saltear, vamos agora virá-lo para que consigamos ter aqui portanto, uma confecção mais uniforme. E ele já está quase pronto. Como veem, é muito rápido e muito simples de confeccionar.
Se tiverem dúvidas e questões, por favor, coloquem, mas eu vou estando atento aqui ao telemóvel para poder responder a todas as questões. E partilhem também que petiscos é que gostariam de ver aqui na nossa tábua. Obviamente de origem vegetal, ok? Bom dia a todos. Ora, já podemos adicionar aqui a nossa mostarda. Como disse, usei mostarda de Dijon, mas podemos usar outra mostarda. Ora, tenho aqui a família e amigos em peso a assistir, obrigado. Obrigado por estarem desse lado. E vamos, além da mostarda, adicionar, portanto, a nossa marinada. Ok? Ora, agora o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui envolver para que a mostarda também fique bem distribuída pelo molho da cor. E vamos deixar confeccionar mais 1 ou 2 minutos até adicionarmos os restantes ingredientes. Portanto, como veem, é muito, muito simples. Ora, aqui deixaríamos mais cerca de 5 minutos até estar bem apurado. A ideia é ir reduzindo o molho da marinada para conseguirmos ter aqui um prato com um molho um pouquinho mais espesso, e isso deve-se também à redução aqui da água que está presente portanto, no molho. Podemos adicionar já os pickles. Aquilo que eu fiz foi cortar o equivalente a 2 colheres de sopa de pickles. Temos aqui, por exemplo, cenoura em pickle, pepino e couve-flor, mas podem utilizar outros vegetais em pickle. E a ideia é mesmo termos aqui um sabor mais ácido no nosso tempero, no nosso pica-pau de tempero. Vou levantar aqui um pouquinho o lume. E aguardamos para colocar aqui depois, no final do processo de confecção, a nossa salsa e temos este pica-pau de tempero já preparado. E vamos passar em seguida ao nosso segundo mini prato, ao segundo petisco que vamos colocar. Este já está preparado para facilitar aqui todo o processo. E consiste numa pasta de tremoço e azeitona. Normalmente nós consumimos os tremoços, portanto, inteiros. Eles ficam também numa salmoura, numa água com sal, para depois de cozidos, para ganharem algum sabor. Aquilo que fiz foi escoar os tremoços em primeiro lugar, retirar a água, passar por água fria corrente para retirar o excesso de sal. Fiz o mesmo com azeitonas descaroçadas. Coloquei 100 gramas de tremoço e 50 gramas de azeitonas num processador. E, portanto, temos aqui a quantidade de 100 gramas é o equivalente a uma taça pequena. Depois temos aqui 50 gramas de azeitonas pretas descaroçadas, que equivale a metade de uma taça. Vamos precisar também, para a nossa pasta de azeitona e tremoço, vamos precisar de uma malagueta seca, desidratada, pequena, mas quem gostar mais do sabor picante pode adicionar mais quantidade, e um dente de alho, é aquilo que precisamos. Por fim, para adicionarmos também mais sabor, mais aroma, vamos adicionar orégãos secos. Portanto, o equivalente a uma colher de café é o suficiente para esta quantidade de pasta de tremoço. E a ideia é juntar todos os ingredientes num processador, triturá-los até obtermos uma consistência o mais homogénea possível. Adicionamos também uma colher de sopa de azeite e uma colher de sopa de vinagre. Pode ser, por exemplo, vinagre de cidra, que foi aquele que eu utilizei. Depois trituramos tudo e no final vamos obter aqui uma pasta homogénea que vai servir para mergulharmos os nossos vegetais crus, barrarmos, por exemplo,
aqui bastante interessante. Esta pasta tem um sabor, vou aqui reduzir o lume, tem um sabor mais picante. Quem não gostar, basta retirarem a malagueta, que fica muito agradável à mesma. Portanto, já temos aqui a nossa pasta de tremoço e azeitona que vamos colocar na nossa tábua. O nosso tempê, voltando aqui um pouco atrás, já está confeccionado. Portanto, isto, como viram, demorou cerca de 5 minutos. O molho já reduziu e, portanto, vou desligar o lume, desligar aqui o exaustor e, no final, como estava a dizer, vamos adicionar, portanto, as nossas ervas aromáticas. Eu tenho aqui o equivalente a um ramo de salsa, basta colocarem, portanto, esta quantidade. Podem substituir por outra erva aromática que gostem, como, por exemplo, os coentros, que também fica muito agradável. Portanto, a ideia é mesmo nós trazermos aqui cor e sabores agradáveis à nossa, portanto, ao nosso tempê. E a ideia é mexermos um pouco, envolvermos aqui todos os ingredientes e no final vamos colocar aqui numa taça. As taças que eu estou a utilizar aqui são pequenas, mas como referi, a ideia é mesmo partilhar, a ideia é provar todos os ingredientes, portanto não necessitamos de consumir uma grande quantidade de cada um destes petiscos que vamos aqui colocar. Portanto, vamos no final colocar o nosso pica-pau de tempê nesta taça e, como veem, fica aqui com um aspecto muito, muito agradável e com aromas deliciosos. Certamente vai fazer aqui sucesso quando experimentarem esta tábua. Portanto, como veem, nem foi preciso aqui toda a quantidade nesta taça. No final, podem juntar aqui, polvilhar com um pouco de salsa para terem aqui mais cor. E como veem, temos aqui já o nosso pica-pau de tempê, um prato, um petisco com um elevado teor de proteína. Tem também fibra, hidratos de carbono, porque os grãos de soja também têm algum teor de hidratos de carbono. Tem aqui alguma acidez dos pickles e é delicioso. Experimentem em casa. E vamos colocar aqui na nossa tábua. Portanto, já temos dois pratos confeccionados e vamos aqui passar ao terceiro. Vou só reservar aqui a tábua, que não preciso. Ora bem, vamos aqui então passar ao terceiro. E o terceiro prato que vamos confeccionar é também um prato quente. São a nossa coentrada de cogumelos shiitake. Portanto, os cogumelos shiitake são estes que eu aqui tenho na mão. Portanto, são cogumelos que têm uma textura aqui algo esponjosa, carnuda, o que traz aqui também benefícios porque tem uma textura agradável depois de confeccionado. E trouxe estes cogumelos que são de produção nacional, do Alentejo, por um motivo especial, porque eles são considerados cogumelos que têm aqui um sabor umami. Este sabor, considerado o quinto sabor básico, é algo que nos dá aqui um sabor agradável depois de alguns momentos na nossa boca. Portanto, o nosso palato reage a este sabor. É uma espécie de sabor a carne e, portanto, está presente também em alguns produtos de origem vegetal, como é o caso dos cogumelos, como é o caso também de algumas algas, como a alga kombu, do molho de soja. Portanto, é aqui algo que nós podemos também trazer e que torna mais interessante ainda os nossos pratos. Portanto, vou precisar dos cogumelos shiitake, que eu já estive a cortar em pedaços pequenos. Neste caso, cortei aqui às fatias. Utilizei também os pedúnculos do cogumelo para aproveitar todas as partes do cogumelo. E estão aqui nesta taça cerca de 200 gramas de cogumelos, que é o suficiente. Os cogumelos, como têm um elevado teor de água, vão reduzir muito, vão perder a sua água com a confecção e, portanto, vão aqui reduzir o seu tamanho. Portanto, estas 200 gramas é o suficiente. Ora, o que é que nós precisamos para esta coentrada de cogumelos, que poderíamos também chamar cogumelos à bolhão pato? Vamos precisar de vinho branco, dos cogumelos, vamos precisar também de uma cebola cortada às rodelas, 2 dentes de alho e vamos precisar dos coentros. Além disso, vamos precisar também dos nossos temperos. Portanto, o azeite, basta 1 ou 2 colheres de sopa, e vamos precisar aqui de um pouquinho de sal e pimenta só para dar
um sabor adicional. Portanto, quando a nossa frigideira estiver já quente, vamos colocar uma colher de sopa de azeite. Não é necessário mais para esta quantidade, porque também vamos ter aqui o líquido do vinho branco que vai criar aqui aquele molho que é muito agradável e que muitos portugueses gostam, que é um sabor aqui muito familiar. E portanto, quando a nossa frigideira já estiver aqui a uma temperatura um pouquinho mais elevada, vou espalhar o azeite pela frigideira, vamos colocar a nossa cebola cortada em rodelas e 2 dentes de alho picados, para criar aqui um refogado. Basicamente para alourar a cebola e alourar os alhos. Portanto, este processo ainda vai demorar cerca de 2 minutos. Portanto, vamos aguardar. Entretanto, enquanto a cebola e o alho começam a alourar, podem, por exemplo, ir picando os cogumelos que eu tive o cuidado de lavar previamente, embora não seja necessário fazermos aqui uma grande lavagem a este ingrediente. Ok? Portanto, aquilo que nós podemos fazer agora para rentabilizar o nosso tempo é passar à explicação da receita seguinte e que também ela é muito simples. Esta receita vai ser o centro da nossa tábua e consiste aqui numa alternativa ao queijo. Ora, o queijo é muito comum neste tipo de refeições, até temos, por exemplo, as tábuas de queijos enchidos, e, portanto, vamos aqui dar uma alternativa de origem vegetal a um destes produtos alimentares. Tem aqui um sabor umami, como eu estava a dizer, um sabor que é muito característico também no queijo, e vamos trazer aqui uma alternativa de origem vegetal. Para isso, vamos confeccionar aqui um creme de caju que vai servir como equivalente do nosso queijo cheddar mais derretido. Portanto, a ideia é trazermos aqui mesmo alternativas. Entretanto, vou só dando aqui um olho à nossa cebola, ligar aqui o exaustor. E vamos preparar aqui o nosso... Ora bem, para isto, o que é que nós precisamos para o nosso creme de caju? Precisamos, obviamente, de cajus, cerca de 100 gramas. É o equivalente a uma taça destas. Portanto, o caju, como veem, é um fruto oleaginoso, também ele rico em proteína. Portanto, é aqui uma excelente alternativa ao queijo. Precisamos também de 100 gramas de caju, como disse. Depois colocamos uma colher de sopa de levedura nutricional. A levedura nutricional, portanto, são micro-organismos, neste caso leveduras desativadas, portanto, que não vão aqui fermentar, mas que têm propriedades probióticas, têm um elevado teor de proteínas e de vitaminas do complexo B, nomeadamente ácido fólico. Portanto, é aqui um excelente alimento para nós adicionarmos. Além de que tem também ele este sabor umami, aqui um sabor, um toque mais salgado, mais carnudo, e portanto vai adicionar valor e sabor à nossa refeição. Precisamos também de paprika, do pimentão doce fumado desidratado. Colocamos uma colher de sopa, colocamos um dente de alho, o sumo de meio limão, e colocamos estes ingredientes todos num processador para triturá-los até que obtivemos uma pasta semelhante a esta que temos aqui. Eu acabei de fazer para rentabilizarmos aqui o nosso tempo, e portanto a ideia é nós obtermos aqui uma pasta que serve de creme para também mergulharmos aqui, por exemplo, os vegetais crus que vamos utilizar. Só reforçar aqui que durante o processo de trituração dos ingredientes é possível que seja necessário adicionar água, porque senão ficamos aqui com uma consistência muito dura. Portanto, vamos adicionando água. Só uma nota muito importante relativamente aos cajus: aquilo que devemos fazer é prepará-los antecipadamente, antes de fazermos aqui o nosso creme. Para isso, aquilo que eu fiz foi colocá-los num recipiente com água quente durante pelo menos 4 horas, para que os cajus amoleçam, que eles reidratem, e desse modo, quando triturarmos, vai ser aqui também mais simples, porque eles já vão estar amolecidos. E vai ser aqui mais simples, e também vão melhorar a sua digestão. E portanto, como veem,
Depois de triturados todos os ingredientes, temos aqui um molho, uma pasta que é aqui bastante interessante e muito saborosa. E como disse, vamos colocar no meio da nossa tábua. Portanto, vamos colocar aqui com um pis e colocamos aqui a nossa tábua. Com um pis porquê? Porque vamos colocar aqui outros ingredientes depois, nomeadamente os vegetais crus. Ora, a nossa cebola já está alourada e, como tal, aquilo que temos a fazer é juntar os nossos cogumelos shiitake portanto, no nosso refogado de cebola e alho. E vamos deixar aqui cerca de 1 minuto para que portanto, eles, digamos, caramelizem e criem aqui ganhem alguma cor, antes de adicionarmos os restantes ingredientes. Ora, já temos aqui os cogumelos a ganhar alguma cor. Este processo ainda demora alguns minutos, pelo que podemos passar ao prato seguinte. E o prato seguinte é uma tradicional salada de favas. É um prato que tem um elevado teor de proteína, tem um elevado teor também de hidratos de carbono complexos, de fibra, e é aqui uma excelente alternativa portanto, aos produtos de origem animal que têm mais teor de proteína, como é o caso da carne, do peixe, e que nós podemos utilizar numa alimentação de base vegetal. As favas foram previamente cozidas e eu cozi-as portanto, num tacho com água e adicionei também uma alga, que é a alga kombu, que vos falei há pouco, que tem aqui propriedades benéficas e que eu vos vou mostrar. Portanto, a alga kombu que estava desidratada e que é bastante interessante porque, além de ter um sabor a sal, é salgada, por ser aqui um produto do mar, ela também tem aqui características que ajudam a degradar, portanto, as proteínas e as fibras das leguminosas e, portanto, tornam estes alimentos de melhor digestibilidade, o que é aqui um benefício bastante positivo. Além disso, trazem também aqui aquele sabor umami que eu vos estava a falar e que é aqui algo bastante benéfico para enriquecer o nosso palato. Portanto, vamos aqui cozer portanto, as favas, e podem fazê-lo também com outra leguminosa, podem experimentar com ervilhas, podem experimentar também com grão, com feijão, que fica também bastante agradável. Portanto, a ideia é previamente cozer as favas com a alga kombu, vão reservar a alga e vamos colocar numa taça grande, portanto, as 200 gramas de favas, para criar a nossa salada. Além disso, eu piquei também meia cebola, é o suficiente. Quem gosta do sabor a cebola pode adicionar mais, ou quem não gosta pode adicionar um pouco menos, não tem qualquer problema. Coloquei aqui também um dente de alho e coloquei também hortelã. Portanto, é hortelã, eu vou partir em pedaços pequenos. Neste caso temos 5 folhas de hortelã, que o ideal é que ela seja fresca. E vamos aqui partir em pedaços pequenos para a nossa taça, para darmos aqui uma frescura e um aroma diferente. Ora, entretanto, vamos estando de olho aqui nos nossos cogumelos, eles já começam a libertar alguma da sua água e está na altura de nós adicionarmos o vinho branco aqui aos nossos cogumelos. Portanto, cerca de 100 ml para termos aqui depois também algum molho que vai ser bastante agradável. Neste momento eu vou juntar aqui os temperos, como vos falei, um pouco de sal, que não é necessário muita quantidade, e de pimenta preta. Vou adicionar aqui também o equivalente a 1/4 de colher de café. E vamos envolver todos os ingredientes neste processo. Deixamos aqui cozinhar cerca de 5 minutos e no final basta juntar os coentros. Ok?
Voltando aqui à salada de favas, a ideia agora é juntar a esta salada uma colher de sopa de azeite, que já temos aqui, e vamos adicionar também 2 colheres de sopa de vinagre, neste caso vinagre de cidra. Quem gostar de uma salada um pouco mais avinagrada não tem qualquer problema em juntarem mais quantidade. Ainda, por fim, vamos adicionar a alga kombu. Atenção que a alga kombu que eu vou utilizar já foi previamente cozida juntamente com as favas. Portanto, ela já está reidratada. Eu piquei-a também para depois conseguirmos envolver com todos os ingredientes. Portanto, como veem, temos aqui todos os ingredientes. Não precisamos de sal, porque já coloquei a alga kombu, que, como disse, também tem um elevado teor de sódio. Portanto, não é necessário colocarmos mais, mas, eventualmente, para quem gosta aqui de um sabor mais salgado, obviamente podem adicionar uma pitada de sal. Basta envolvermos todos os ingredientes e, como veem, já temos aqui a nossa salada pronta. Portanto, vamos agora transpor para um recipiente mais pequeno para caber aqui na nossa tábua. A restante salada de favas podem reservar e, caso seja necessário, depois adicionarem à vossa tábua, podem, portanto, adicionar. E como veem, já temos aqui a nossa salada de favas, que tem um teor de proteínas elevado, de hidratos de carbono, é muito saciante, muito rica em fibra e tem aqui também um sabor bastante agradável e que vai ser ótimo para nós picarmos aqui na nossa tábua. Ora, vamos ter aqui agora com os nossos cogumelos que estão a alourar, o molho está também aqui, portanto os cogumelos estão a adquirir o sabor do vinho e dos restantes temperos que coloquei e o molho está a reduzir. Quando tivermos aqui um molho mais reduzido, com uma textura mais agradável, vamos interromper a confecção, vamos adicionar os nossos coentros e está pronto a servir. Portanto, é muito simples. Ora, para continuarmos, vamos aqui fazer, portanto, o último prato que necessita de confecção para a nossa tábua, e que são espetadas mediterrânicas. Espetadas mediterrânicas porque têm aqui sabores que são muito tradicionais do Mediterrâneo. E são eles, portanto, o tomate, cereja. Atenção que o tomate também tem um sabor umami e explicar aqui um pouco melhor este sabor deve-se ao facto de ter alguns componentes nos alimentos, como é o caso do aminoácido glutamato, que dá este sabor mais carnudo, como estava a referir, e que está presente quer em produtos de origem animal, quer em produtos de origem vegetal. Portanto, temos aqui os tomates cereja, temos aqui azeitonas, temos aqui manjericão, e temos aqui tofu. O tofu também é um produto que resulta da soja e que é o equivalente ao queijo, o queijo dos vegetarianos, digamos assim. E é um produto muito versátil que serve para confeccionarmos alguns pratos, porque é rico em proteína e também pode ser consumido cru. Portanto, é uma vantagem aqui relativamente a este produto. Aquilo que eu fiz foi previamente fazer uma marinada de tofu. Portanto, aquilo que fiz foi cortar o tofu em pedaços, em cubos pequenos, juntar sumo de limão, neste caso juntei sumo de meio limão, juntei também alho em pó e pimenta branca em pó e deixei marinar durante alguns minutos. Depois retirei aqui os cubos do tofu que vão ser utilizados para as espetadas. E este tofu vai ser utilizado como substituto do queijo. Okay? É comum vermos este tipo de espetadas, por exemplo, com queijo mussarela em miniatura ou, por exemplo, com cubos de queijo feta, mas neste caso utilizamos o tofu, que é igualmente proteico e também acrescenta valor a estas espetadas. Portanto, a ideia é
com aqui um pau de espetada, neste caso em aqui um tamanho mais reduzido. Vamos colocar em primeiro lugar uma folha de manjericão. O manjericão também é uma erva aromática bastante saborosa e que é muito comum, por exemplo, em pratos na gastronomia italiana, e que nós vamos utilizar aqui para dar um sabor extra à nossa espetada. E a ideia é colocar primeiro o manjericão e em seguida colocamos o tomate seco, cherry. Depois colocamos aqui a nossa azeitona. Colocamos novamente uma folha de manjericão e, por fim, um cubo de tofu. E temos aqui uma espetada mediterrânica bastante agradável e que vai servir aqui também para enriquecer a nossa tábua. E que podemos aqui continuar este processo, consoante o número de pessoas que partilhem esta refeição. Eu tenho aqui ingredientes para 4 espetadas, vou fazer aqui mais uma rapidamente, para depois também termos aqui uma tábua colorida e bastante nutritiva. E é isto, é colocar uma folha de manjericão, o tomate cherry, depois colocamos a nossa azeitona, colocamos novamente uma folha de manjericão, o tofu e no final selamos com a folha de manjericão e, como veem, temos aqui mais uma espetada. E pronto, já adicionamos este ingrediente, este prato à nossa tábua. Ora, vamos aqui dando uma vista de olhos aos nossos cogumelos. Eles já estão a reduzir, portanto eu adicionei aqui vinho branco, portanto o álcool já vai sendo libertado à medida que o processo de confecção vai avançando, o que é aqui vantajoso. Nós não queremos aqui uma refeição com um teor de álcool elevado, obviamente, muito pelo contrário, o álcool vai evaporar. E aquilo que vamos fazer agora é adicionar os pratos, ou os petiscos que não necessitam de confecção à nossa tábua. E vou precisar então de fruta fresca. Neste caso temos frutos vermelhos como os mirtilos e as framboesas, e temos também morangos e uvas. Depois vamos precisar de vegetais crus, que podemos cortar em palitos ou, por exemplo, utilizar vegetais em miniatura, como é o caso das cenouras baby, também dos pepinos em miniatura, que podem ser frescos ou em pickle. Podemos utilizar rabanetes, podemos utilizar aqui cenouras, podemos utilizar também brócolos, portanto, outro tipo de vegetais que gostem e que vão ser aqui muito saborosos. Okay? E que vão, como estão a ver, e que vão servir para nós termos aqui um alimento crocante, fresco, e também para podermos mergulhar na nossa pasta de tremoço e também no creme de caju que fizemos, que é semelhante ao nosso queijo. Só que também, em relação ao creme de caju, adicionem também o equivalente ao sumo de meio limão no creme de caju, para dar aqui um sabor mais agradável ao vosso creme, que eu esqueci-me de referir há pouco. Portanto, aqui no nosso prato de vegetais crus temos os bimi, que são parecidos aqui com os nossos brócolos. Temos tomate cereja, neste caso eu vou colocar aqui um cacho em rama. Temos também ervilhas tortas, temos mini pimentos coloridos, temos aqui cenouras baby, rabanetes, temos aqui pepinos frescos, mini pepinos frescos, que eu cortei ao meio, longitudinalmente. Temos aqui também pepinos pequenos em conserva e temos as nossas uvas para adicionar à nossa tábua. Então o que vamos fazer é colocá-los no centro. Como veem, temos aqui o creme de queijo e vamos colocar, portanto, ao redor. Não sei se me conseguem acompanhar. Se tiverem questões, podem fazer as vossas questões e dizer-me também que outras opções é que vocês escolheriam.
que eu estou curioso para saber. Vamos colocar, portanto, os nossos vegetais crus e vamos empatar aqui. Portanto, vão colocando, digamos, de uma forma que tenham aqui cores diferentes ao lado umas das outras. Vamos colocar aqui os rabanetes ao lado das cenouras, os bimi. As nossas ervilhas tortas, mais cenouras, aqui o nosso pepino também, e os nossos pickles. Pickles esses que também têm aqui propriedades probióticas pelo facto de serem alimentos fermentados, o que é bastante interessante. Depois, os pimentos em miniatura, como este que aqui vê, laranja e vermelho, que são muito ricos em beta-carotenos, em vitamina C, e o tomate cereja, vamos colocar, portanto, na tábua, num nível mais abaixo, no exterior, para termos aqui mais diversidade de cores. E por fim, as uvas, que vamos adicionar aqui ao um canto. Vamos dar um olho aos nossos cogumelos. Já estamos quase a terminar. Os cogumelos já estão no ponto, portanto vamos encerrar aqui o processo de confecção. E o que é que falta nos cogumelos? Falta simplesmente adicionar os nossos coentros, porque na realidade temos aqui uma coentrada de cogumelos. Portanto, o equivalente a um ramo de coentros é o suficiente e vamos envolver os coentros no final do processo de cozedura para termos aqui um sabor adicional e garantirmos à mesma a frescura portanto, dos coentros. No final, basta colocarmos também esta coentrada de cogumelos shiitake numa taça pequena e colocamos na nossa tábua. Mais um petisco. Normalmente estas coentradas têm o nome de bolhão pato. É muito comum, por exemplo, vermos as amêijoas a bolhão pato. Para termos aqui uma opção de origem vegetal, os cogumelos são uma excelente opção. Se não tiverem cogumelos shiitake disponíveis, podem utilizar os cogumelos pleutores ou simplesmente os cogumelos brancos ou castanhos, que são mais comuns e mais fáceis de encontrar. E pronto, vamos adicionar aqui uma quantidade razoável para termos aqui este nosso petisco. Como veem, tem aqui um aspecto divinal, tem um aroma maravilhoso e vai acrescentar aqui muito sabor à vossa tábua. A Lina, obrigado Lina, obrigado por estares aí deste lado. Estás a sugerir os espargos, exatamente, os espargos também podemos utilizar, agora temos muitos espargos à venda, encontram-se nesta época, portanto também podem utilizar, podem por exemplo grelhar os espargos e também servir para depois colocar molho, creme de caju, é muito agradável. Portanto vamos colocar aqui a nossa coentrada de cogumelos na nossa tábua. E vamos passar aos restantes ingredientes, que neste caso são ingredientes que não precisam de confecção e que vão também servir para trazer, por um lado, o sabor doce portanto, à nossa tábua e também trazer aqui alguns hidratos de carbono complexos para podermos portanto, ir aqui barrando o creme de espargos e também completar nutricionalmente a nossa refeição. Portanto, para termos estes hidratos de carbono que eu estava a referir, tenho pão integral de mistura de farinhas. Neste caso temos aqui um pão integral feito com farinha de trigo e farinha de centeio, portanto, que foi cortado às rodelas. Eu sugiro que utilizem um pão que seja aqui com o equivalente portanto, a uma baguete, um pão não muito largo, para termos aqui fatias mais pequenas, para ser também mais fácil de colocar na tábua. Podemos também utilizar, para quem é intolerante ao glúten, por exemplo, ou tem mais sensibilidade ao glúten, como alternativa podemos utilizar, obviamente, um pão sem glúten, mas também podemos experimentar fazer umas torradas de batata doce, que fica muito agradável e que também é rico em hidratos de carbono complexos. E tenho aqui também umas
bolachas marinheiras com sementes de chia, para podermos aqui completar, portanto, o teor de hidratos de carbono com alguma crocância extra. Portanto, fica muito agradável. Vou colocar aqui 2 fatias de pão na nossa tábua e colocar também aqui as bolachas marinheiras de chia. E depois temos aqui também uma taça de frutos oleaginosos. Estes frutos oleaginosos, obviamente, são ricos em proteínas, são ricos em gorduras mono e poliinsaturadas, nomeadamente da família ômega 3, portanto, acrescentam aqui valor nutricional e são ótimos para nós irmos petiscando aqui na nossa tábua. Depois tenho, para acrescentar aqui alguma doçura e que pode servir aqui como sobremesa na nossa tábua, tenho os frutos vermelhos que vos falei há pouco. Neste caso tenho framboesas e tenho mirtilos, mas podiam utilizar também, por exemplo, morangos, amoras, perfeitamente. E tenho frutos secos, frutos desidratados. Neste caso tenho tâmaras. Neste caso elas estão descaroçadas e temos aqui alperces secos que vão servir aqui de sobremesa para contrabalançar aqui também os sabores e que vamos agora colocar na nossa tábua. Portanto, vamos encontrar aqui espaço na tábua para colocar os frutos oleaginosos em primeiro lugar. Atenção que eu coloquei ali uma mistura de frutos oleaginosos. Tinha nozes pecan, macadâmia, tinha avelãs, amêndoas. Portanto, há aqui uma grande diversidade. Podem também colocar amendoins, por exemplo, que isso só traz aqui valor nutricional. E colocamos aqui também os nossos frutos vermelhos. Eu vou aqui cortar só o cacho de tomate, porque ele está aqui a querer sair da nossa tábua, não há necessidade. E por fim adicionamos os frutos secos, os alperces, as tâmaras. E pronto. Meus caros, temos a nossa tábua preparada. Eu vou tentar aproximar sem que haja aqui nenhum desastre. Temos aqui a nossa tábua preparada. Como veem, ela tem aqui uma diversidade enorme de ingredientes. Podem, obviamente, simplificar o processo, tornando aqui, criando menos diversidade, não tem problema nenhum. Eu quis-vos trazer aqui várias ofertas. Temos aqui uma tábua muito rica nutricionalmente, muito completa, que utiliza todos os grupos alimentares que devem estar presentes numa alimentação de base vegetal e, portanto, é aqui algo que podem experimentar para colocar no centro de uma mesa com a família, fazerem aqui uma refeição de convívio que apela também às conversas, à partilha, e isso é. E como veem, temos aqui diferentes texturas, diferentes sabores, diferentes aromas, diferentes nutrientes que servem exatamente para enriquecer aqui esta refeição. Esta tábua, como vos disse, serve perfeitamente para 4 pessoas adultas. E caso pretendam, por exemplo, ter mais pessoas à mesa, podem, por exemplo, fazer aqui uma maior quantidade destas opções que vos dei e ter aqui também outras opções que eu gostaria de vos ouvir. Além dos espargos, que a Lina sugeriu há pouco, se tem aqui mais opções. Portanto, não sei se alguém tem mais algum comentário. Obrigado, Liliana. Obrigado, Maria Teresa. Portanto, temos aqui uma tábua, como viram, bastante apelativa, bastante colorida. Obrigado por terem estado desse lado, connosco, com o Holmes Place em casa, o Holmes at Home. Criámos aqui uma tábua 100% vegetal que vai fazer as delícias deste almoço, depois da aula que vai ocorrer, penso que de Pilates, à 1 da tarde, portanto acompanhem-nos desse lado e fiquem connosco. Obrigado por estarem aí e até breve. Obrigado.